Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta reflexão semanal. Lembrando que estamos em setembro e em setembro a igreja celebra o mês da Sagrada Escritura, o mês da Bíblia. Então nós vamos pensar um pouquinho e aprofundar a nossa reflexão, vendo e pensando um pouquinho mais nesses ensinamentos que nós temos através da Sagrada Escritura. Vamos iniciar a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir chama a nossa atenção para uma situação de seguimento de Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo numa sociedade como essa que nós estamos vivendo, a gente refletiu na semana passada sobre a situação da sociedade, como é, que ela exalta ou dá valor para aquelas pessoas que estão em destaque. Jesus Cristo, através do seu Evangelho, mostra que nós temos uma missão enquanto cristãos. Nós temos um chamado, uma vocação enquanto cristãos. E se a gente quiser seguir Jesus Cristo, a gente vai passar apertado. Por quê? Como diz o Evangelho, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. O ensinamento de Jesus Cristo, ou seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, não é muito fácil não, principalmente dentro dessa realidade de mundo que vivemos. Por quê? É uma realidade de mundo que oprime, que maltrata, que aqueles que começam questionar um pouquinho toda essa situação de sociedade, toda essa situação de vida que as pessoas têm, quem começa a ensinar o contrário acaba sendo despedido, acaba sendo deixado de lado, acaba sendo colocado à margem da sociedade. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus Cristo contradizem esses ensinamentos da sociedade. Por isso, o discípulo ou o seguidor de Jesus Cristo, ou aquele que quer realmente viver os seus ensinamentos, precisam ter esse carinho muito grande pela vida, pela própria vida e pela vida das pessoas. Por quê? Porque seguir Jesus Cristo significa ter coragem, significa ter decisão. É um chamado que Deus faz para cada um de nós. E é claro que a gente tem liberdade para seguir. E essa liberdade para seguir é que
requer de nós uma situação de totalidade, de entrega plena, cada vez mais plena aos seus ensinamentos. E para isso precisamos conhecer a Sagrada Escritura. E conhecer a Sagrada Escritura significa ter contato com a Sagrada Escritura, ler a Sagrada Escritura, estudar a Sagrada Escritura para saber realmente como é que aqueles profetas no passado, aquelas pessoas que seguiram Jesus Cristo, como é que eles fizeram? Aqueles discípulos, aqueles apóstolos que seguiram Jesus Cristo, como é que eles fizeram? E depois conhecer um pouquinho a história para saber também tantas pessoas que dedicaram a sua vida plenamente no seguimento de Jesus Cristo, como é que elas fizeram? Não precisamos ser iguais a elas, mas podemos encontrar o nosso caminho aqui, neste mundo, agora, e dar uma resposta exatamente para essa situação em que estamos vivendo. Pense um pouco nisso. Peçamos agora que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.